Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 192 dos Fanáticos do Algarve. Na primeira parte do programa, vamos contar com a presença do presidente do Sporting Clube Olhanense, Manuel Cajuda, para conversar sobre o clube. E na segunda parte, vamos visitar o futebol das Algarvias com o fanático Luís Moreira. Como disse, hoje temos connosco o presidente Manuel Cajuda, do Sporting Clube Olhanense, para conversar sobre o presente e o futuro do clube. Presidente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, é um gosto estar convosco e, portanto, faz parte daquilo que é a nossa atividade, saber respeitar as necessidades da imprensa e, naturalmente, estou à vossa disposição para responder às perguntas que me quiserem fazer. Muito bem, e obrigado, presidente, pela disponibilidade. Presidente, agora que está resolvido o diferendo com a SAD, que preço é que o clube teve de pagar para recuperar a sua identidade? Em sentido Teve um figurado, claro. preço, sim, eu digo, teve um preço muito mais alto do que aquilo que é o valor monetário, porque em termos de valor monetário não pagou rigorosamente nada, mas em termos de sofrimento, em termos de angústia, em termos de resiliência para aquilo que tivemos que sofrer durante 2 anos, é um preço excessivamente alto para um clube com o prestígio do Sporting Clube Olhanense, um clube histórico, de uma história fantástica e que se vê, pelo menos quando eu cheguei aqui nessa situação, de inclusivamente o valor da sua história não ter a força suficiente para inscrever o clube porque estava impedido de ser inscrito pelos problemas causados pela conjugação da direção anterior com a SAD ou a SAD com a direção anterior. Eu não estou aqui para culpabilizar quem quer que seja, estou apenas a assumir a realidade que hoje, passado 2 anos, eu tenho a necessidade de dizer que foi muito mais difícil do que aquilo que eu perspectivava quando me candidatei para presidente do Olhanense. Se não, vejamos, vamos tentar recapitular, porque as coisas às vezes é preciso serem recordadas. Eu tomei conta de um clube com uma SAD que tinha as responsabilidades de possíveis responsabilidades de quase 6 milhões de euros para pagar. Um clube com um relevado impraticável, que não dava para praticar, não havia condições, e sem luz, numa competição em que os treinos necessariamente têm que ser à noite, porque é futebol amador. Um clube, infelizmente, sem roupa, sem balneários e sem funcionários. Um clube com o estádio e o bingo, o edifício do bingo, penhorados ou dados como garantias às finanças e à segurança social. Um clube com apenas 430 sócios pagantes, o que dava uma receita sensivelmente entre os 2.000 e os 2.500 euros por mês. Um clube com dívidas a credores na ordem dos 60 mil euros. Um clube sem um único jogador. Um clube sem um único camarote em condições para receber os seus associados que optassem por estar no camarote. Um clube impedido de receber apoios das entidades locais, regionais e até mesmo nacionais. O clube não podia receber por inerência de todas as confusões criadas. Um clube sem publicidade estática e sem publicidade das camisolas. Um clube com a formação, digamos que semi-abandonada, para não dizer abandonada, no estádio municipal. Este foi o presente que na altura, em 2023, eu vim encontrar. E depois, quando se diz que o preço que pagou foi um preço do sofrimento dos seus associados, da desilusão dos seus associados,
da frustração de não ver o seu Olhanense nas condições reais, com poucas possibilidades de construir equipas e fazer equipas que dignificassem a história do Olhanense, e é bom recordar que este clube foi campeão de Portugal, embora há 100 anos, mas foi campeão da segunda divisão, foi campeão da terceira divisão, e vê-se neste estado, quando chegarmos em 2023, não é a altura para estar aqui a atirar armas contra quem quer que seja, mas é a altura para dizer aquilo que eu e os meus heróis da minha direção, porque foram verdadeiramente heróis, tivemos que passar até ao ponto de agora, felizmente, fazer com que o Olhanense volte com o seu nome próprio, que volte com a situação regularizada, uma situação melhor, e os meus amigos, quando perguntam como é que está o Olhanense, eu digo que está melhor, mas ainda não está bom, naturalmente. Evidente. E, Presidente, nesta sua primeira experiência presidencial, quais foram os dossiês mais complicados? Já apontou aí alguns, e no meio destas dificuldades todas, conseguiu encontrar os caminhos a percorrer no futuro? É que as dificuldades é que, ou com as dificuldades é que se aprende. As dificuldades eram tantas que havia necessariamente que dar prioridade a algumas coisas. Eu sei que no aspecto global as pessoas dirão com relativa facilidade que é fácil, porque é que não fez assim, porque é que não fez assado, mas havia prioridades. E a primeira prioridade que nós tivemos como prazo era a salvação do Olhanense enquanto clube histórico do Algarve e do país. Agora, haviam vários caminhos a seguir. Seguramente que alguém com natural justiça da parte de cada um dirá era melhor ter ido por este caminho, era mais fácil ter ido por este caminho, era mais. Mas fomos nós que tivemos que decidir os caminhos a seguir. E aquele que foi o principal caminho foi, e eu sei perfeitamente, porque fui vítima disso durante muitos anos como treinador, que o plano desportivo, eu sei que o plano desportivo não há nenhum planos económicos que vão em frente se os resultados desportivos não ajudarem, mas eu, porque fui vítima durante muitos anos do contrário, sem plano económico não há projeto desportivo para em frente. E a opção foi, primeiro, olhar para o plano económico e financeiro do clube, recuperá-lo para que tivesse condições, deixando, digamos que, em segunda parte, propositadamente, o plano desportivo. Não tínhamos equipa, como eu já disse, não nos podíamos inscrever e havia que tomar decisões. A primeira decisão que tive que tomar é uma decisão dura, foi minha, não. Eu próprio não sabia o que é que iria dar, foi pedir a insolvência da SAD que tantos sacrifícios, tanto sofrimento nos obrigou a ter ao longo dos anos. Eu não sabia o que é que ia resultar e eu acho que resultou muito bem. Já está considerado insolvente, o Olhanense voltou a recuperar os seus estatutos, voltou a ter as certidões das finanças e da segurança social, hoje já pode, felizmente, olhar de outra forma para a competição, mas eu não sabia o que é que iria dar, e hoje que deu bem, eu pergunto, e se tivesse dado mal? E se o Tribunal tivesse decidido de uma outra forma? Eu, na altura, quando tive 3 reuniões com a SAD e que lhes pedi que nos concedessem os direitos desportivos porque queríamos inscrever a equipa do Olhanense, a questão que nos foi dada foi, sim senhora, damos os direitos esportivos para vocês assumirem as dívidas. Eu disse, eu não vou assumir uma coisa de 6 milhões quando eu não posso fazer. Nem fui eu que criei esta situação e então tive que partir para isso. Esse foi o primeiro problema. Depois há o segundo problema. As pessoas dizem que não houve projeto. As pessoas podem dizer, não devem ser tão injustas. O projeto destes 2 anos, que dizem que não houve, e eu digo que houve, foi um projeto a que eu chamei o projeto sofrimento, resiliência àquilo que jogou o Olhanense abaixo. E esse foi a minha primeira prioridade. É evidente que depois aí aparece uma série de condições e uma série de soluções que a priori parecem ser muito fáceis de utilizar, mas
nós tivemos que tomar opções. E eu quero recordar aqui uma que me parece extremamente importante. Com a resolução do problema da SAD e com a resolução do estádio com luz elétrica e com o relevado, nós decidimos trazer a nossa formação quase na ordem dos 90% para os Arcães. Isso obrigou a que a família se unisse mais. Mas, acima de tudo, temos a noção de que aquilo que foi o projeto de formação, da formação do Olhanense foi muitas vezes prejudicado porque a prioridade era salvar o clube e não era a formação, era salvar o clube. E não havendo clube não havia formação e, portanto, essa foi a decisão que nós tomamos. Muitas vezes foram prejudicados os miúdos, parece que tirámos dos miúdos para pôr nos outros, não, tirámos dos miúdos e tirámos também do futebol sénior e de algumas modalidades os sacrifícios necessários para salvar o clube. Hoje o clube está, digamos, nesse aspecto completamente salvo. Recordo-me que na primeira reunião que tive na Federação Portuguesa de Futebol para resolver o problema da SAD, me disseram que levaria de 2 a 4 anos a ser resolvido e nós conseguimos resolvê-lo em 2 anos, menos de 2 anos, 20 meses. 20 meses. Ora, eu pergunto sempre, e se tivesse sido ao contrário? Aquilo que custou, em termos financeiros, não nos custou nada, a não ser aquilo que tivemos de pagar aos advogados para resolver a situação, e o que beneficiámos foi que de possíveis dívidas da ordem dos 6 milhões ficámos reduzidos àquilo que o Olhanense tinha que pagar e, portanto, hoje a situação do Olhanense financeiramente e economicamente está digamos que, não totalmente saudável, mas com um sorriso nos lábios, como é que costumo dizer. Muito bem. E, Presidente, ao longo deste mandato, a direção que começou não é aquela que vai terminar. Isto fruto da saída de alguns elementos. E a pergunta é difícil ser patrão neste barco ou é difícil navegar com este patrão? Vamos lá ver. Isto faz-me lembrar uma resposta que eu dava ao Jesus, por exemplo, quando nós estávamos em atividade. Eu agora já não estou como treinador e já dizíamos, ambos dizíamos sempre isto não é como começa, é como acaba. Começámos com 6 e acabámos com 4. Mas vamos lá ver uma coisa, vamos fazer justiça porque o diz-se é muito perigoso e é extremamente complicado. Quem saiu da direção? Foi por motivos válidos e por motivos aceitáveis. Eu não vou condenar. A palavra que tenho para os ex-dirigentes que saíram, os que saíram, é de gratidão, é de agradecimento, é de obrigado por tudo o que fizeram para me ajudar e para ajudar o clube. Vamos lá ver. O Dr. Luís Saler, por exemplo, um diretor fantástico, extraordinário. Das coisas que o Olhanense pode ter a certeza que que trabalhou em prol do Olhanense. Saiu porque, pela sua vida profissional, era incompatível as ações que tinha através de várias câmaras para quem trabalhava e a situação de ser do Olhanense. Deixou o Olhanense há cerca de... pediu a demissão da direção há cerca de 6 ou 7 meses atrás, não agora. Mas é bom recordar, saiu da direção, mas trabalhou e trabalha até hoje. Ainda hoje recebi mensagens dele a ajudar o Olhanense, portanto, saiu da direção, mas nunca saiu. Pronto, já está clarificado uma coisa. Os outros diretores que saíram acabaram por sair por questões da vida familiar, da vida profissional. Há inclusivamente a possibilidade de... dois diretores já me falaram, agora que há campanha eleitoral e que estamos na renovação, que gostariam de voltar, e, portanto, provavelmente um vai voltar. Ficaram de me dar a resposta hoje porque manifestou interesse em voltar, e isso identifica logo uma coisa, parece que saíram todos em desavenças, não. Como me perguntou se era difícil, primeiro não sou patrão, depois sou um presidente perfeitamente tranquilo e muito simples.
todos os que trabalharam comigo ajudaram muito, agradeço muito. A gratidão não tem preço, como eu costumo dizer, nem idade. Portanto, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, eu agradeço na mesma o trabalho que me deram. Sacrificaram-se muito, sacrificaram-se inclusivamente mais do que eu. Mais do que eu. Horas perdidas, a assistir a treinos. Eu não assistia a treinos, eu não ia a treinos, eu não afastava-me o mais possível para que não confundissem aquilo que era o treinador que acabou de tomar a decisão e que hoje tem na mania que é treinador-presidente. Não, isso, eu como treinador morria há 4 anos, há 3 anos atrás, por vontade própria, por vontade própria. Não é que eu tivesse convites para continuar, mas é bom recordar, e eu recordo sempre isto com um sorriso nos lábios, Deus protegeu-me. Eu tive um cancro há 4 anos e entendi que com 70 anos era a altura de dar lugar aos novos, de dar lugar a outras pessoas, e o meu papel continua a ser grande no futebol, que é partilhar as minhas experiências com os mais novos. Agora, não tenho na mania que continue a ser treinador de futebol. O treinador de futebol que ajuda morreu em termos de exercício de funções. O facto da direção ter saído, houve necessidade, as pessoas continuaram a trabalhar, repito, ainda hoje o Luís Salerno mandou e-mails a ajudar o Olhanense, penso que continuará disponível a ajudar o Olhanense, e não é aquilo que pode querer entender pela pergunta que houve uma guerra aqui que se davam mal com o Presidente. Não. Quem se dá mal com o Presidente provavelmente não manda mensagens ao Presidente, não quer voltar, e de braços abertos eu gostaria que todos voltassem, não para me ajudar a mim, mas para ajudar o Olhanense. E não houve nenhum problema relacionado com a direção. O Carlos Moraes saiu por problemas também que tinha familiares nessa situação. O Erlander também abdicou por algumas coisas muito simples que abdicaram disso, e o ruinou porque, na altura, estava a atravessar alguns problemas de saúde e sinceramente, eu digo, ele saiu, eu digo que primeiro está a saúde dele do que outra coisa qualquer. Não há aqui situações nem de patrão, que não sou, não tenho jeito para ser, nem tenho possibilidades de o ser, nem tive problemas com a direção, resistimos 4 até ao fim, e nisso eu digo sempre uma coisa que é vantagem. Eu não desisti. Isso para mim é que é importante. Eu tenho a certeza, mesmo que tivesse perdido a guerra, eu não tinha eventualmente desertado, porque quem deserta nunca ganha uma guerra, nem a perde. É tão simples como isso. Ficámos com o Cora na direção, ele manteve-se, havia eleições, era possível renovar a direção, e eu entendi que a direção iria assim, enquanto tivesse quórum para seguir até ao fim, até às eleições que se vão verificar daqui por 5 dias ou 6 dias, e nessa altura, se houver outra lista, se houver outra direção, se houver outras pessoas que queiram tomar conta do Olhanense, nessa altura tudo muito bem, não precisava estar a renovar a direção por 2 meses, 3 meses para haver eleições depois. Tão simples quanto isto. Muito simples. Muito bem. Presidente, esta época, através do Olhanense 1912, as ambições acabaram por descambar no sexteto de manutenção. Analisando a temporada, o que é que falhou? Era fácil para mim dizer uma coisa assim, falhou tudo. Mas eu digo, não falhou nada. Não falhou nada. Não falhou nada porque eu não sou culpado, nem criei expectativas a ninguém de que o Olhanense iria ser campeão em todos os campeonatos que jogasse. Nunca ninguém me ouviu prometer que iria subir divisão ou que jogava para subir divisão. O sonho pode estar na minha cabeça, mas a realidade implica-me que seja simples, justo e sério. Nós não tínhamos ainda condições, não tínhamos segurança daquilo que poderia acontecer com a situação da SAD. E dizer que investimos numa equipa para subir divisão, eu lamento dizer, só quem criou essas expectativas é que se pode sentir defraudado. Não eu. Eu nunca prometi que ia subir divisão. É evidente que não esperava que o clube fizesse um campeonato tão medíocre, já não digo mau, tão medíocre como fez. Pensei sempre que íamos para a fase da qualificação
e que ficaria em terceiro, quarto, quinto lugar da fase de qualificação, mas quis o destino e a realidade que fôssemos parar na fase de despromoção. E aquilo que era importante nestes 2 anos era ter ganho um ano em relação à competição, porque quando eu voltei para o Olhanense, o Olhanense Clube poderia jogar na primeira divisão distrital. Os problemas com a SAD levaram-nos a descer para a segunda divisão distrital. E eu até tenho algum humor nas coisas. Eu fui provavelmente o único treinador do mundo que desceu de divisão sem fazer um jogo. Eu desci da primeira para a segunda sem fazer um jogo, pelos problemas inerentes da SAD. O que nós tínhamos que recuperar nestes 2 anos de sacrifício era libertar da SAD, libertar de todos os problemas que atrapalhavam a vida do Olhanense e então, quando tivéssemos condições que temos agora, avançar para aquilo que é fundamental no Olhanense, à procura de voltar aos campeonatos profissionais o mais depressa possível. Ora, se eu não criei expectativas, se eu não prometi nada a ninguém, eu não prometi nada em termos de dizer que vamos subir divisão, apenas disse, a única promessa que fiz a mim próprio foi: quando sair, deixo o clube melhor do que aquilo que eu encontrei. Se alguém criou expectativas, se uma vez por acaso que eu vi e não concordei e chamei a atenção no Jornal do Olhanense, que o Olhanense era um candidato à subida da divisão, depois foi-me explicado e muito bem pelo diretor do jornal, ao presidente, desculpe lá, mas pelo estatuto do Olhanense, o Olhanense será sempre candidato a qualquer prova onde estiver. Acontece que não era o Olhanense que estava a jogar. Era um clube que nós apadrinhámos com todo o carinho para que a alma do futebol em Olhanense não se perdesse. Porque se o Olhanense tivesse 2 anos sem jogar, provavelmente seria... Agora, quando nós dizemos que o 1912 é o Olhanense, não é o Olhanense. O Olhanense vai voltar agora nas suas situações. O 1912 fez o favor, e merece todos os aplausos, de ajudar a que a alma olhanense e que o futebol em Olhão não se perdesse. E, portanto, não há frustração nenhuma da minha parte. Eu lamento desiludir as pessoas, eu acredito que as pessoas... Mas digo uma coisa que é essa: mas alguém quer ganhar mais do que eu? Mas alguém quer pensar em subir divisão mais do que eu? E agora afirmo claramente, se ganhar as eleições que só vão ocorrer dentro de 5 dias, eu vou construir, agora sim, e assumo claramente, uma equipa para subir divisão. Não estou a dizer que vou subir, mas que o Olhanense no próximo ano vai ser candidato à subida, essa é uma afirmação que eu não tenho qualquer tipo de problemas em assumi-lo agora. E, portanto, não houve frustração, Já lá vamos. houve desilusão com alguns resultados. Acho que não é agradável para ninguém, para mim também não foi, como sócio, como ex-jogador, como ex-treinador e agora como presidente, perder 6-0 em casa um jogo com outra equipe e perder e estar a lutar para não descer de divisão. Mas não descemos de divisão e o projeto foi cumprido. Com maior ou menor dificuldade, o projeto foi cumprido. Muito bem, Presidente, já lá vamos à próxima época. Agora, a pergunta era neste sentido: 4 treinadores numa temporada, indica que o planeamento tinha fragilidades, pelo menos. Pois, sabe, eu andei com o tempo de jogador, andei 55 anos no mínimo no futebol. Eu não andei 5 dias, eu não andei 5 meses, eu nunca estive fora do futebol e agora voltasse desatualizado. Eu não despedi treinador nenhum. E as pessoas podem falar o que quiserem. Vamos lá por partes. O Miguel Seródio foi campeão com todo o mérito e, na minha opinião, merecia continuar, ou que lhe fosse dada a oportunidade para continuar. Mas houve fatores que levaram, e eu disse ao Miguel, o Miguel não foi despedido. Atenção que o Miguel não foi despedido. O Miguel não foi renovado o contrato para continuar no Olhanense, que terminou a época, foi campeão da segunda divisão, ganhou a primeira série, ganhou a segunda. Não havia qualquer tipo de... Apareceram depois algumas razões e eu disse ao Miguel: Miguel, eu não vou renovar o contrato contigo por algumas razões. Quando quiseres saber, eu digo-te a verdade, porque entendo que o futebol não deve ter mentira. Deve ter maus resultados, deve ter isto, e ele não teve maus resultados. O Miguel não foi despedido, nem foi renovado. Neste ano,
Começámos com o Fajardo. Eu pedi ao Fajardo para não se demitir. E lembro-me perfeitamente da conversa que tive. O Fajardo foi meu jogador durante 5 anos, quer na Naval, quer no Vitória de Guimarães. Fantástico. Treina muito bem, muito bom treinador. Mas foi o Fajardo que pediu para não continuar porque entendeu que não devia continuar. E lembro-me perfeitamente que lhe disse: Fajardo, não desistas, nós vamos jogar a Mocrapaz, tu vais ganhar a Mocrapaz e isto fica tudo bom outra vez. E ele disse: não, presidente, desculpe lá, você conhece-me bem, eu não quero continuar. Veio o Calu. O Calu também continuou e num dia pediu-me para sair porque não se sentia bem e que não conseguia controlar esta pressão do Olhanense ser um clube grande e nós não termos equipa para satisfazer os desejos do treinador. O único treinador que demiti foi agora o Filipe, porque tive que demitir. Eu tive, repara, não foi o Filipe em todos, mas eu tive tempo mais que suficiente para ponderar na situação. Eu tive 10 jogos sem ganhar. Em 30 pontos nós fizemos 2. E eu aguentei sempre e disse calmamente, tranquilo, vamos acabar isto em beleza, não vamos descer de divisão, é o fundamental a não descer, porque o projeto vai continuar com outras pessoas, outras figuras, outros artistas. O projeto vai continuar e o projeto do Olhanense é muito maior do que aquilo que é ganhar um jogo ou 2 ou 3. E tive que demitir o treinador, por razões óbvias. Repare, eu nos últimos 3 jogos no Campeonato da Permanência jogo com os 3 últimos e faço 1 ponto. Em 9 pontos eu faço 1 ponto. Epá, eu disse, isto tem que parar. Alguém tem que assumir esta responsabilidade. E então compete ao Presidente tomar uma decisão e foi uma decisão unicamente minha. E demiti o treinador e disse, nós vamos ter que fazer mais 1 ponto para não descer de divisão, porque a época está feita, com todos os sacrifícios, podem criticar por isto ou por aquilo, mas não havia possibilidades de fazer melhor. Então vamos continuar e vamos avançar com o projeto da próxima época. O projeto da próxima época já está a arrancar, não arrancou mais depressa porque vai haver eleições e não me parece ético da minha parte, sem saber se há outra lista ou se não há outra lista, que eu tivesse a avançar com o projeto. Ele está desenhado, as pessoas estão a trabalhar nisso, eu estou a trabalhar nisso, mas não me parece ético que, sem haver eleições, que possa avançar mais sobre o projeto. O projeto do Olhanense é muito maior do que os resultados. Tem um projeto enorme que tem a ver com a organização do clube, tem a ver com a criação de uma cidade desportiva, que eu continuo a dizer, o projeto está feito, está no papel, precisa de modificações. Assim que tivermos a situação do terreno clarificado, o projeto arranca. Já pedimos a possibilidade de nos concederem mais um terreno para fazer a sede desportiva do clube e o museu do clube, que vai sair dali do estádio para ser visitado naturalmente pelos sócios, pelos adeptos, pelo turismo que chegam ao Algarve. São muitos os estrangeiros que vão visitar o Olhanense e perguntar pelo seu museu. E, naturalmente, isso vai seguir com naturalidade. Não houve nada de extraordinário nisso. E, Presidente, eu vou insistir nesta parte, que é o Sporting Clube Olhanense, agora sem a SAD e com o 1912 integrado, né? Renasceu para uma vida nova, digamos assim. Será o novo Sporting Clube Olhanense. E esse projeto desportivo, para a próxima época, tem, obviamente, novos argumentos. É um argumento para disputar o Distritalão, como disse há bocado. Eu já o disse. Vamos lá ver. Essa história de ambição é muito engraçada. Todos os meus amigos têm as suas profissões e são ambiciosos. Então, porquê é que eu, como presidente do Olhanense, não hei de ter ambição? Acha que a ambição faz parte da velhice ou não? Então, eu não vejo e não tenho, eu não tenho desejo. Então, eu não tenho a ambição que os impostos, agora que estamos em campanha eleitoral, que os impostos baixem, que os salários subam. Eu não tenho essa ambição. Então, que raio, porque é que eu, como Presidente do Olhanense, não terei de ter ambições agora que tenho condições para criar melhores ambições? Não as ambições que a história que o Olhanense tem mereçam, mas agora é mais fácil criar ambições. E eu disse, na pergunta anterior, que claramente eu assumo que vou construir uma equipa para
jogar para a subida da divisão. Para a subida da divisão. É E claro, não, e, e não pode, nunca vou e permitir. não pode destapar um bocado? E não pode destapar Não, um não, bocado porque o é assim, projeto? o que eu nunca vou permitir, isto é um conceito pessoal, eu nunca vou permitir, quem deve lançar os objetivos numa empresa é a entidade patronal, nunca um empregado. Eu não vou admitir que seja agora um treinador, tenho todo o respeito, fico 40 anos de treinador, que seja ele a definir os objetivos do clube. O objetivo é definido pelo presidente do clube e pela direção do clube. E o objetivo, se eu for presidente, que há eleições e tem que estar sempre sujeito a isto, se eu for presidente, o Olhanense tem todas as condições, tem patrocinadores e tem pessoas que possam ajudar a construir um Olhanense sustentável, sem ter que andar a pedir todos os dias, como eu andei durante um ano e meio, a pedir de porta em porta, não sei quem, não sei quem. O projeto vai avançar. Para que esse projeto, que a organização económica e financeira hoje permite um melhor aproveitamento do que nos últimos 2 anos, é necessário que apareçam resultados desportivos. E eles, o Olhanense vai ter que jogar para subir divisão. Não estou a dizer se vai ganhar ou se não vai ganhar. Agora, que é obrigatório, que é uma exigência do Presidente do próximo ano, o Olhanense vai ter que fazer uma equipa para subir divisão. Muito bem, aí está. Presidente, o ato eleitoral está a chegar e é expectável que os sócios e adeptos do Olhanense queiram crescimentos evidentes, robustos, etc. O presidente, o candidato, neste caso, Manuel que ajuda, quais são os planos e projetos que tem na pasta para apresentar? Olha, eu andei muitos anos a falar em projetos, os projetos em futebol ou se concretizam ou não se Oi, concretizam. Principalmente como treinador, eu também andei muitos anos a dizer que tenho um projeto, e um projeto, e um projeto. E um projeto nunca depende de uma pessoa só. O projeto implica que as pessoas tenham clarividência, que tenham credibilidade, que sejam transparentes, que seja um projeto honesto, para que as pessoas, o tecido empresarial da cidade, a cidade em si, os sócios que se afastaram e que poderão voltar, todas estas coisas precisam de credibilidade e de honestidade em relação às coisas. Promessas de palavrear, de não sei quem, não vale a pena estar com essa situação. O projeto inicial, que já vinha comigo quando foi, tem muito a ver com aquilo que eu considero que será a independência do Olhanense, com a criação da sua cidade esportiva e toda a panóplia de negocial que pode aparecer à volta disso. Repare, por exemplo, eu posso lhe dizer que se hoje tivesse uma cidade desportiva, com os campos que penso criar e a cidade desportiva, não me seria difícil, por exemplo, trazer uma equipa do Dubai para estagiar no Algarve, do Médio Oriente, que tem muito dinheiro. Aliás, eu trouxe o Braga, o Sharjah, o Al Sharjah, que é o melhor clube dos Emirados Árabes Unidos, para estagiar em Braga, na altura, porque não havia aqui no Algarve condições muito boas. Provavelmente poderíamos ter aqui uma equipa do Brasil, ou uma equipa da Espanha, ou no inverno que as equipas procuram estágios, e isso poderá eventualmente trazer a riqueza à cidade, porque desde que venha dinheiro exterior para a cidade é sempre muito bom, mas é para isso é preciso criar condições, e criar condições de sustentáculo para que as coisas possam exercer. Agora, não é com conversa fiada, não é com projetos de megalómanos, de dizer vou fazer isto, vou fazer aquilo e depois não fazer nada. Agora, preciso de tempo, naturalmente, para dar ao Olhanense a sua independência como clube, mas para isso é preciso mobilizar a cidade, os sócios, os adeptos, o tecido empresarial que tem sido muito esquecido e provavelmente não tão bem tratado como eu gostaria de conhecer. Mas reparem uma coisa, eu digo isto sempre às pessoas, eu tive 40 anos fora do Olhão, eu não conheço os gestores do tecido empresarial, começo a conhecer agora, vejo que há muita gente interessada em colaborar e ajudar o Olhanense, só que o Olhanense não teve até agora
alguém que fosse disponível e claro, eu vou pedir aqui, vou pedir ali, peço apoio num lado, peço apoio no outro, as pessoas não me têm negado o apoio, não dão tanto como eu queria, mas dão alguma coisa, e portanto esse projeto, acima de tudo, passa por aliciar a cidade, aliciar o município de Olhão, que tem sido verdadeiramente fantástico, tem sido uma coisa verdadeiramente. Eu só peço aquilo a que tenho direito. Eu só peço aquilo a que tenho direito. Mas não tenho tido, por parte das entidades que tenho recorrido, qualquer tipo de contrariedade ou dizer vai-te embora, não quero nada com isto. Há associados que ainda me dizem que não querem nada com o Olhanense e eu digo, pronto, mas se não querem, não, eu não posso obrigar as pessoas. Agora, as pessoas devem de entender que não era com 400 sócios que, quando eu cheguei, que tinha ao clube a pagar, nem agora com 1.300 ou 1.400 que temos, que a gente vai chegar aos campeonatos profissionais. O que eu perspectivo é que, se os resultados esportivos melhorarem, necessariamente que as pessoas vão voltar. E não posso dizer que o Olhanense tratou mal a cidade, ou tratou, porque eu não estava cá, mas vê as pessoas revoltadas com o Olhanense, se calhar com alguma justiça, ou não tanta justiça, mas vês nos olhos das pessoas vontade em ajudar o clube. E é o que conta, conto com muita ajuda, muito mais ajuda do que aquela que tive, mas vou ter que me desdobrar em ter o privilégio, que é isto, que é uma coisa que tem acontecido ao contrário no futebol, não aqui, olha, em todo o país. As pessoas querem patrocinadores, mas querem os patrocinadores só para lhes tirar o dinheiro e não lhes dão nada em troca. E eu acho que há uma visão nova em relação às coisas. Por cada patrocinador eu vou ter alguma coisa que lhes dar em troca. Porque as pessoas não dão só por dar. As pessoas gostam de ver as suas empresas realçadas, gostam de ver as suas empresas publicitadas, gostam de ver as suas empresas acarinhadas pelo clube e, portanto, é um processo que leva tempo e que precisa de pessoas especializadas para fazer isso. Isto não é só o presidente a fazer tudo. É isso. Presidente, lá está o tal ciclo. É preciso dinheiro para fazer uma equipa, mas depois é preciso uma equipa para puxar o dinheiro. Olha, eu posso concordar com ambas as partes. Eu já tive equipas, eu recordo-me quando fui para o Braga estava numa situação muito delicada, 15º lugar, não desceu de divisão por um ponto. Passado 2 anos, 3 anos, estava no quarto lugar, que na altura era a melhor classificação do Braga, que é igual à que vai conseguir agora, com todas as mordomias. Nós, com pouco dinheiro, fizemos uma grande equipa. Às vezes, o ter muito dinheiro não implica uma grande equipa. Às vezes, o ter muito dinheiro implica gastar o dinheiro mal gasto. Eu não preciso, para fazer uma equipa, preciso ter a coerência e as pessoas certas nos lugares certos. Preciso que o projeto seja alinhavado e que tenha contrariedades. Essa coisa de eu me desculpar que não tenho dinheiro para fazer melhor, foi durante 2 anos a necessidade, a obrigatoriedade, a necessidade de. Não tinha possibilidades, ainda hoje, posso dizer hoje, contei o dinheiro que temos, o que temos para pagar. Recorda-me que há um ano atrás nós tínhamos salários atrasados de 3 meses. Felizmente hoje o Olhanense está em dia. Pronto, quando se diz em dia pode haver um atraso de 10, 15 dias em relação a prémios ou uma coisa qualquer, mas está em dia e está a conseguir recuperar, a pagar as coisas aos seus fornecedores e pagou, por incrível que pareça, pagou quase 50% do PER que tinha, que era 1.960.000 euros. E hoje está reduzido, penso que à volta disso, mais centena, menos centena, de 1.200.000. Mas também temos contratos que nos garantem que, pelo período que temos que pagar o PER, que são 8 anos, durante os 8 anos nós temos 1 milhão e cerca de, bom, pronto, 1 milhão para receber de contratos firmados. Isto foi difícil. As pessoas pensam que foi fácil. As pessoas até acham que foi fácil demais. Agora, quem passou por todas estas situações que passámos foi verdadeiramente muito complicado. Muito bem. Presidente, agora uma pergunta do Mister Moreira. Mister?
Bom, boa noite Emílio, boa noite ao Jefferson, boa noite ao Sr. Presidente Manuel Cajuda, boa noite aos nossos internautas. A minha pergunta vai ser simples. É um privilégio enorme ter aqui o Sr. Presidente, um homem que dispensa apresentações, com um currículo de treinador excelente, um, tanto a nível nacional como internacional, e neste momento a presidir um clube com a história do Sporting Clube Olhanense. A pergunta é simples, Presidente. O que é mais difícil? Foi ser treinador de futebol ao nível que o senhor tive e da exigência que foi? Ou é ser presidente do Sporting Clube Olhanense? Luís, um abraço, querido amigo. Tu és um grande amigo e eu fico sempre feliz quando tenho possibilidades de falar contigo e fico orgulhoso até da conversa. Eu penso que a pergunta está relacionada, e acho que é assim, eu entendi assim, é mais difícil o futebol profissional ou o futebol amador? E eu digo, é mais difícil o futebol amador, muito mais, porque no futebol profissional as coisas têm uma organização já aprimorada sobre muitos aspectos, as equipas estão muito bem organizadas, hoje já há tecnologia que permite que a análise à vida do clube seja carregar num botão e fazer as coisas. No Olhanense estamos agora a começar, ontem, por exemplo, começámos a pôr um programa tecnológico que já permite saber as despesas, as faturas que temos para pagar, as receitas que temos para fazer as coisas. No contexto do futebol, também é mais difícil. Acho que foi a parte mais difícil, foi a dificuldade que eu tive para me adaptar, vindo do futebol profissional ao futebol amador. O futebol amador tem regras que o futebol profissional não precisam delas. E não precisam delas porque são profissionais, são obrigados a cumprir, há regras para cumprir, há situações para cumprir. E até como treinador, eu digo, nunca fui treinador nos distritais, nem na terceira divisão, mas acho que os treinadores da terceira divisão dos distritais sofrem muito mais do que eu sofri, mesmo nos anos de maior sofrimento no futebol profissional. O futebol profissional tem outras regras, aqui é preciso muita carolice, é preciso muito amor, é preciso muita compreensão, é preciso perceber que de vez em quando os jogadores vão ter que faltar ao treino porque tiveram um dia estafante na sua atividade normal, que têm filhos doentes, que é preciso levar o filho ao médico, que é preciso não sei quem, que nem todos os dias podem permanecer nos treinos, que às vezes chegam esgotados aos treinos pela força do trabalho que têm de fazer. Então, eu sinceramente acho que é muito mais difícil o futebol amador, o futebol distrital, do que o futebol profissional. O futebol profissional, a única coisa que tem em relação ao futebol amador é que tem muita maior visibilidade. Eu, por exemplo, quando andei, eu tive 20 anos seguidos na primeira divisão, eu se desse um espirro vinha nos jornais, no futebol amador a gente pode ter uma gripe que não vem nos jornais, as coisas são completamente diferentes, mas acima de tudo há uma coisa que nós temos de ter a noção, é que o homem é um animal de hábitos e eu naturalmente tive que me adaptar a esta situação. Eu não posso tratar estes jogadores com o profissionalismo que eu queria exigir. Até por razão muito simples. Nós educamos os nossos filhos em casa e a educação chega primeiro do que a escola. Os nossos filhos, quando vão para a escola, já devem de ir educados. O que a escola dá é mais conhecimento e o aperfeiçoamento da educação que levam de casa. Mas, em relação ao futebol profissional e ao futebol amador, eu continuo a dizer, nós temos que ser um pouquinho exigentes no futebol amador, porque se a perspectiva nossa é de caminhar para o futebol profissional, não fica mal se nós começarmos a aprender as lições enquanto formos amadores. E isso ficamos todos a ganhar com estas situações. E, portanto, Luís, eu sei que tu treinaste nos distritais e dou-te os parabéns porque provavelmente sofreste muito mais do que eu no futebol profissional. No futebol profissional, eu recordo-me perfeitamente de algumas equipas, eu dizia que era isto e aparecia-me tudo. Eu chegava à terça-feira, ao primeiro dia da semana, eu tinha relatórios em cima da bancada, tinha todos, tinha no meu escritório, tinha tudo, eu tinha aparelhos tecnológicos para vencer, eu tinha iPads, iPhones, tinha tudo aquilo. Eu estive no mundo árabe, então, inclusivamente, cada coisa que eu pedia, eu lembro que uma vez pedi 5 bicicletas
e eles deram-me 40. É só para ver a diferença. E eu, quando vi 40, digo, mas eu só pedi 5. Então, mas fica aborrecido com 40? Eu disse, não, o problema agora é saber onde é que as ponho. E tivemos que partir o posto médico para fazer um posto médico novo, um ginásio novo. Estas coisas são todas assim. Muito bem. Presidente, faltou dizer alguma coisa? Falta-me o agradecimento. Falta-me o agradecimento. Que nunca é tarde para se agradecer a quem nos ajuda, a quem trabalha connosco, a quem faz mais sacrifícios do que eu para que o Presidente tenha sorte. Eu sempre disse, como treinador, que eu nunca fui treinador, eu fui o gestor da competência dos outros, mesmo digo hoje em relação à minha direção. Eu estou grato, mesmo aos que saíram, por tudo o que me puderam dar e deram muita coisa em contar. Tenho agradecimentos para fazer, de uma forma que deve ser constante. O agradecimento não pode ser uma coisa constante e deve ser de uma forma generosa. E agradecimento a pessoas que foram os pilares de apoio imprescindíveis ao nosso percurso. Não quero esquecer a Câmara Municipal de Olhão, o município de Olhão, da pessoa, naturalmente, do Sr. António Pina, do Dr. António Pina, e de toda a sua variação, e não está aqui, é a variação, não está aqui partidos políticos, a variação, às juntas de freguesia, aos meus patrocinadores, aos patrocinadores do Olhanense, que o apoio tem sido uma coisa vital. Um reconhecimento também a pessoas que às vezes e quase sempre passam despercebidas. À Ambiolhão, à Fresnima, à Polícia de Segurança Pública, à Polícia Municipal, aos Bombeiros Municipais e a todos aqueles que me ajudaram e ajudaram o Olhanense. Eu só tenho que me vergar perante eles, dizendo-lhes obrigado e que não nos deixem desamparados daquilo que é o projeto mais audacioso que vamos começar, ou que eu penso começar dentro de dias. Obrigado a todos, obrigado também à imprensa, obrigado à Connect TV por se lembrar do Olhanense, obrigado às entidades, à Associação de Futebol do Algarve. Enfim, se calhar ainda vou esquecer-me de algumas pessoas, mas se me esquecer dos agradecimentos que tenho que fazer, nunca será por maldade, poderá ser por lápis de cabeça de um homem velho com 70 anos que já se esquece de algumas coisas. Muito bem. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade e boa sorte para o futuro, para o próximo e para o longo. Muito E bem obrigado. preciso. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, meu amigo. Terminamos aqui a primeira parte do Fanáticos. Regressamos a seguir com o Luís Moreira para a segunda parte. Telefone-se, vamos embora, amigo. Vamos comer ao